Olá, C21. Vamos para a nossa aula 13, essa aula 13 de verdade, né? Quem assistiu a aula passada, eu dei a aula 12 inteirinha com 13 escrito no quadro. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre as potências de ideias e a notação científica. Por que a gente fala sobre isso, né? Por que isso é um assunto recorrente? A gente vai ver isso esse ano de modo mais tranquilo, a gente vem olhando para isso aos poucos ao longo dos anos. E quando vocês, né, a gente vê isso muito repetidamente, intensamente, porque quando vocês chegam lá no 9º ano, vocês começam a trabalhar com física, com química, com valores muito grandes, com valores muito pequenos, e esses valores muito grandes e muito pequenos, eles podem ser escritos dentro desta notação científica, né? Que é uma maneira de escrever estes números, que são muito grandes ou muito pequenos, de uma forma mais econômica. Não vou mentir que é mais simples, porque não é mais simples, mas é uma forma mais econômica. Eu escrevo menos números. O que significa isso? Isso é mais ou menos o seguinte, tá? Eu vou começar com exemplos. Por exemplo, um físico, um astrofísico, alguém que está estudando distâncias entre planetas e o Sol, entre estrelas, entre coisas do gênero, usam tamanhos, né, estão acostumados a lidar com distâncias muito grandes. Pega assim, o nosso sistema solar é um nadinha do universo. E ainda assim, se a gente pega a distância entre Urano e o Sol, ela é de 2.870.000.000 de quilômetros. 2.870.000.000 de quilômetros. Mil, milhão, bilhão. Tá? Esse vai ser o nosso primeiro exemplo. Vou dar um segundo exemplo. Se a gente pega uma molécula no corpo humano, uma molécula de um átomo qualquer, uma molécula. Vocês vão ver isso em química. Uma molécula chega a ter um diâmetro, e para quem não lembra o que é diâmetro, tem lá uma circunferência, né? Uma molécula. Diâmetro é a distância que atravessa essa circunferência passando pelo centro. Chega a ter um diâmetro D. E aí vocês lembram, para ver isso eu preciso de um microscópio que vai aumentar para conseguir enxergar ela lá embaixo. 0,000001618 milímetros. Vocês lembram o que é um milímetro na régua? Tu tem lá 1 centímetro. Aí os milímetros são aqueles... Isso aqui é pegar 1 milímetro da régua, primeiro risquinho que tem depois do zero, e dividir por 10, 100 mil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões.
dividir em 10 milhões de pedaços aquele negocinho daquele tamanho. E pegar 18 desses pedacinhos. Gente, isso é muito pequeno. E é um número que eu escrevo com um monte de casa decimal. A notação científica veio para que a gente pudesse escrever isso de forma mais simples. E para escrever isso de forma mais econômica. Para escrever isso de forma mais econômica, eu uso as potências de 10. Eu vou fazer o seguinte, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Até chegar no meu primeiro número entre 0 e 9. Ok? Entre 0 e 9, entre 1 e 9. Entre 1 e 9. Ok? Se eu tivesse uma vírgula aqui no final, ela andaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes para chegar aqui. Então eu teria 2,87 vezes 10 na 9. Eu vou explicar isso com bastante calma depois. Eu só estou mostrando um exemplo de como os cientistas, os físicos, os biólogos, os químicos, os astrofísicos lidam com esses valores. Ao invés de escrever 2.870.000.000, esse monte de zero, ele escreve 2,87, 10 na 9. Esse 10 na 9 indica que essa vírgula anda 9 vezes para lá. Aqui, pego a vírgula e ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,8. 10 na menos 6. Porque a vírgula está andando para trás. Então, negativo. Para frente, então, positivo. Tá? Isso é o uso. É por que eu uso isso. Para a gente entender por que eu uso isso, a gente tem que entender como funcionam as potências de 10. Tá? E a primeira parte desse conteúdo é como funcionam as potências de 10. Então vamos lá. Como funcionam as potências de 10. Ok? Então, olha só. A gente já viu, quando eu elevo um número num expoente natural, a gente já viu quando eu elevo um número num expoente inteiro, que ele vai virar uma fração, certo? As potências de 10, a gente vai ver exatamente da mesma maneira. Vou começar de novo com exemplos. Se eu pegar 10 na potência 4, eu vou fazer 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. E aqui eu vou pedir para vocês botar a mãozinha ali na cabeça e lembrar. O que o senhor me disse a respeito de multiplicação quando tem zero no final? Que eu posso guardar o zero. Então eu vou guardar 1, 2, 3, 4 zeros. Mas quando eu guardo esses 4 zeros aqui, olha o que sobra. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. E 1 vezes 1 é sempre 1. A minha potência de 10, ela é sempre 1 seguido do número de zeros do expoente. 10 na 4, 1 com 4 zeros. 10 na 7, 1 com... Exato, 7 zeros.
10 na 10, vou botar na 11 aqui para ficar bonitinho. Vai ser 1 com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zeros. Essa é a ideia da potência de 10. Como eu estou multiplicando 10, 10, 10, 10, eu guardo zeros e 1 vezes 1 é sempre 1, eu vou guardar o número de zeros que está no expoente. Até aí está barbadíssima. Porque eu só estou colocando zero conforme está no expoente. Mas o que vai acontecer quando esse expoente for negativo? Eu não vou colocar zero, eu também não vou tirar zero. Tem outra coisa que acontece. Vou dar um pause, vocês vão copiar essa tela, esse quadro. Vocês vão dar o pause aí, né, para copiar esse quadro. Quando vocês voltarem, eu vou estar com ele apagado para a gente ir adiante, tá? Então, olha lá. Coloquei aqui o 10 na 0. 10 na 0 é o 1 com 0 zeros. Opa, é 1. Todo número elevado na 0 é sempre 1. Beleza. Mas e quando o expoente for negativo? Ora, a gente viu isso, né? O que eu tenho que fazer? Eu vou escrever na forma fracionária. Eu vou inverter esta fração e tirar o sinal. 1 sobre 10. A questão aqui é que eu vou precisar olhar para essa potência de 10 na sua forma decimal, tá? 1 dividido por 10 é 0,1. Olha o que acontece. O 10 na menos 1 é 0,1. É 1 com 1 zero na frente dele e não mais atrás. O 10 na menos 2. Eu vou inverter e vou tirar o sinal. 1 vezes 1, 1. 10 vezes 10, 100. E 1 dividido por 100 vai ser 0,01. 100. 1 com 2 zeros na frente. 1 com 2 zeros na frente. Então, se eu tiver 10 na menos 5, eu vou ter o 1 com 1, 2, 3, 4, 5 zeros na frente dele. Se eu tiver 10 na menos 7, eu vou ter o 1 com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros na frente dele. Certo? Quando é positivo, os zeros vêm para a direita. Quando é negativo, os zeros vêm para a esquerda. Ok? Se eu for transformar isso aqui em fração, vocês sabem transformar em fração? Já até revisei isso, ó. 1 sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quer dizer, 1 sobre 10 na 7. 10 na menos 7. Eu consigo voltar. Tem um negocinho na química que a gente estuda lá no ensino médio. Agora eu precisava me lembrar do número para não dizer besteira.
3,02 vezes 10 na menos 23. Acho que é isso. Vou confirmar, só um pouquinho. Que é o seguinte, ó. 1 mol, 6,02 vezes 10 na 23 moléculas. Ou partículas. Isso aqui se usa na química, lá no ensino médio. Quer dizer, isso aqui tem 23 casas depois da vírgula. 602. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Mil, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, sextilhão. 602 sextilhões. Gente, ao invés de usar um número desse tamanho, o que a gente faz? Leva até o primeiro valor e multiplica pela potência de 10. Qual vai ser a nossa primeira atividade aqui? Vamos exercitar as potências de 10 de duas maneiras. Primeiro, vocês vão pegar uma potência de 10, por exemplo, 10 na 8, e vão escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vão pegar 10 na menos 5 e vão escrever 1, 2, 3, 4, 5. E depois eu vou dizer mil, milhão, bilhão. 1 bilhão. E vocês vão me dizer, isso aqui é 10 na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou dizer 0,01. E vocês vão me dizer, isso aqui é 10 na 1, 2, menos 2. Pegar a potência e escrever quanto ela é, pegar quanto ela é e escrever a potência. Certo? Duas atividades. Vou dar pausa e copiar isso aí para eu passar a atividade para vocês. Então, para concluir essa primeira parte, que vai tratar basicamente da potência de 10, eu quero que vocês escrevam as potências na forma decimal, quer dizer, na forma seguida de zero ou que antecede alguns zeros antes. Então 10 na 6, 10 na menos 6, 10 na menos 4, 10 na 4, 10 na menos 2, 10 na menos 5, 10 na 10 e 10 na menos 8. E depois escreva na forma de potência de 10. 1000, como é que eu escrevo? 10 em que potência? 0,001, 1 milésimo. Como é que eu escrevo? 10 em que potência? 0,0001, 1 décimo de milésimo. Como é que eu escrevo? 10 em qual potência? 0,00001. 100, mil, milhão, 100 bilhões. E 1000 vezes 10 mil. Como é que eu escrevo isso na forma de potência? Terminou, fotinho, manda para mim. Eu dou a presença, avalio e já pode ir para a próxima aula. Próxima aula em que a gente vai falar especificamente sobre a notação científica. Tá? Espero vocês.